Tenho dificuldade em fazer a precificação. O problema não está exatamente em você fazer a precificação. O problema está na falta de disciplina que você tem na sua empresa quando nós falamos na gestão do seu negócio. Enquanto você não começar a anotar tudo que entra, tudo que sai, não separar custo, não separar despesa, enquanto você não tiver um mínimo de noção de, vamos falar assim, administração de empresa, gestão de negócio, você vai ter dificuldade para fazer a precificação. Por quê? Para você fazer a precificação, você precisa anotar. Você precisa anotar o que entra e o que sai da sua empresa. E quando você pergunta para o seu amigo de profissão, por exemplo, Matheus, quanto que eu devo cobrar para fazer serviço X? Isso é importante você saber o que o mercado está cobrando. Por quê? Presta atenção que eu vou falar. Quando você sabe o que o mercado está cobrando, isso é apenas uma das métricas que você precisa ter. Isso é apenas um dos indicadores que a sua empresa precisa ter. Mas você precisa saber o que você gasta, questão de colaborador, questão de produto, todas essas coisas você precisa saber. Em cima disso, você vai fazer a precificação da sua empresa. Então, você tem que começar a se disciplinar e anotar tudo o que entra e o que sai da sua empresa. Em cima desses números, você começa a chegar na precificação dos seus trabalhos. Como subir meu ticket médio? Simples, vendendo mais para a mesma pessoa. Exatamente, vendendo mais para a mesma pessoa. O que acontece é o seguinte, o cliente ele chega na empresa de estética automotiva, ele fala para o dono da empresa assim, ou para quem está atendendo, eu quero lavar meu carro. Ok, a pessoa vai lá, pega a chave do carro do cliente, estaciona o carro e não olha o carro do cliente. Exatamente isso, não olha o carro do cliente. Quando você olhar o carro do cliente, prestar atenção, você vai começar a enxergar o quê? Que nesse carro existem alguns problemas que você tem a solução para isso. Por exemplo, que você pode restaurar uma lente farol, que você pode restaurar um plástico, que você pode fazer um detalhamento de interior, que você pode oferecer para ele um polimento, que você pode oferecer para ele uma lavagem do motor, uma vitrificação. Então, todas essas coisas você pode oferecer na sua empresa de estética automotiva. O problema são dois, é não olhar o carro do cliente e não oferecer as soluções que você tem dentro da sua empresa. Vender, gente, oferecer soluções para os seus clientes não é crime. Você não está cometendo nenhum crime. Você está sendo honesto com o seu cliente. Sabe por quê? O que pode acontecer? Às vezes você faz o processo de polimento na sua empresa, você faz o detalhamento de interior, tudo isso, e você não oferece para o seu cliente. Ele sai da sua empresa, vai numa outra empresa que divulga muito isso. Inclusive, quando você divulga trabalhos diferentes nas suas redes sociais, você vai ter pessoas te procurando para fazer aquele trabalho. Isso também vai ajudar você a aumentar o seu ticket médio. Aí ele vai em outra empresa para fazer o processo de polimento, detalhamento, vitrificação e depois ele leva o carro só para você lavar. E ainda tem um outro detalhe. Eu até brinco. Se você abrir uma salgaderia, você vai vender só pastel? O que você pode vender numa pastelaria? Numa salgaderia? É a mesma coisa que você pode vender na sua empresa de estética automotiva. Então, se você vende só lavagem na sua empresa de estética automotiva, com certeza absoluta o seu ticket médio vai ser muito baixo. Então olha para dentro da sua empresa, vê todos os carros que você trabalhou no mês, quais serviços você ofereceu para o seu cliente, que você vendeu para o seu cliente além da lavagem. Então começa a se preocupar com isso. Olhar o carro do cliente, oferecer soluções para ele e dar a solução. Mas busque conhecimento diariamente que está vindo, que está chegando na estética automotiva, que hoje nós temos soluções para tudo e cada vez mais chegando mais soluções, mais produtos, acessórios, tudo inclusive para facilitar o seu trabalho. Qual o serviço mais rápido e lucrativo na estética automotiva? O serviço mais procurado na estética automotiva é a lavagem. Todo mundo quer lavar o carro dele. É um serviço rápido que se você tiver uma equipe grande, você consegue ganhar no giro desse trabalho pela quantidade. É um serviço rápido, ele não é, digamos assim, tão lucrativo. Porém, é importante você ter ele na sua empresa de estética automotiva. Por quê? Você tendo esse serviço na sua empresa de estética automotiva, através dele você consegue trazer muito cliente para a sua empresa e desse serviço você consegue vender vários outros. Inclusive um dos trabalhos mais rentáveis da estética automotiva, que é você fazer uma vitrificação. E você pode vitrificar todas as superfícies de um carro, que todos eles são trabalhos rentáveis
Por quê? Pelo que você oferece para o seu cliente. Você vai estar oferecendo proteção de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, dependendo da superfície e o que o cliente quer pagar. E você pode vitrificar, aplicar um coat, plástico, farol, superfície de pintura, couro, nos vidros, no motor, nas rodas, em moto. Você pode vitrificar uma moto inteira. São trabalhos que são rentáveis da estética automotiva que você precisa ter um conhecimento técnico, mas são excelentes trabalhos, inclusive, para você subir o seu ticket médio. O cliente não quer pagar o que eu cobro, o que fazer? Gente, um assunto que eu sempre falo na estética automotiva. Você tem que olhar para a sua empresa num todo. Você não pode pensar só na parte técnica. Porque a sua empresa ela tem que gerar valor. Ou seja, o cliente ele tem que olhar para a sua empresa e pensar, eu quero que esse cara mexa no meu carro. Então você tem que ter uma empresa bonita, você tem que ter uma empresa apresentável, com equipamentos, o trabalho que você faz nas suas redes sociais, até a questão do seu vocabulário, como você apresenta a sua empresa. Algo muito legal que você tem que pensar na sua empresa é dividir ele em 2 partes. Você tem a parte que são os bastidores, onde você vai deixar suas bagunças, onde você até pode deixar desorganizado. E a área onde é o palco, onde você vai receber o cliente na sua empresa. Então, algo que vai ajudar muito você agregar valor ou o cliente olhar para o seu negócio e falar, eu quero que ele faça o meu trabalho independente do que ele vai fazer. Deixa a sua empresa organizada, você se apresente de uma forma legal para o seu cliente, questão de vocabulário, vestimenta, você, da sua equipe, a área de trabalho, todas essas coisas com certeza vai fazer uma diferença muito grande, entendeu? Então, quando você pensa em agregar valor ou cobrar um pouco mais pelos seus trabalhos, ou se você acha que o cliente ele não está querendo pagar o que você acha que você merece receber, não é só a parte técnica. Olhe para a sua empresa no todo e pense como você está apresentando a sua empresa para o seu cliente. O que olhar no momento do orçamento? Tem muita gente que sofre muito com isso, porque o cliente ele chega lá para fazer um orçamento e o proprietário da estética automotiva parece que ele está com pressa de fazer o orçamento. Gente, olha o carro. Se você vai fazer, por exemplo, o orçamento para fazer um processo de polimento, olha pelo menos 3 pontos no carro e mais o vidro. Por que olhar 3 pontos? Porque você tem que ver se o carro tem pulverização de tinta, você tem que olhar se tem riscos que você não vai resolver. Então, por que 3 ou 4 pontos e mais o vidro? Porque você olha toda a pintura do carro, você olha todo ao redor do carro e depois você olha o vidro. Por quê? Às vezes existem alguns riscos no vidro que você só vai perceber quando você estiver fazendo a limpeza, porque no momento do orçamento você não prestou atenção. Então olhe detalhadamente toda a superfície de pintura, olhe o vidro para ver se tem questões de risco ou não, ou também se no vidro tem pulverização de tinta. Vou dar um exemplo, você pegou um carro na cor branca. Na superfície de pintura você não vai ver essa pulverização branca, então no vidro você vai ver. Ok? Então olhe detalhadamente o carro e com detalhe. Observe pontos que você não vai resolver no processo de detalhamento que você está fazendo. Por que é importante isso? Porque muitas vezes o dono do carro ele está levando o carro até você para resolver aquele risco que estava incomodando ele. Ele aproveita e faz todo um processo, uma vitrificação, um detalhamento, alguma coisa assim. E quando você vai entregar o carro para ele vai direto naquele risco que você não informou para ele que não ia resolver no processo de polimento. Ou seja, você não vai alcançar o 100% de satisfação no carro do cliente. No interior do carro é importante você olhar, por exemplo, um banco de couro ou um tecido. Se tem algum rasgado, se tem coisas que você não vai resolver, se o teto está desfiado, se o plástico tem alguns riscos, que você também não vai resolver nesse tratamento que você vai fazer. Então é importante você olhar tudo no carro e informar o dono do carro, principalmente coisas que você não vai resolver. Eu aprendi isso aí fazendo um martelinho de ouro. Porque às vezes o carro ele tem alguns danos, tem algumas coisas, mas ele tem um amassadinho. E exatamente aquele amassadinho que incomoda muito o dono. Então informe para ele, estou frisando muito bem isso. Informe para o dono do carro principalmente detalhes que você não vai resolver no seu processo de detalhamento. Porque o que você vai resolver, ele vai sumir depois. E quando nós falamos em 100% de satisfação do cliente, esse detalhe vai fazer uma grande diferença, pode ter certeza.